que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Quando Deus ele fala para Ezequiel, filho do homem, poderá reviver estes ossos. Ezequiel, ele, na sua sabedoria, ele vira para Deus e fala, tu o sabes. Ou seja, Ezequiel, ele estava reconhecendo que Deus, ele tem todo o poder. A Bíblia nos fala que todo o poder emana de Deus. Todo o poder nos céus, na terra, no mar e tudo quanto na terra há, todo o poder ele emana de Deus. A Bíblia nos fala em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, né? E no sétimo dia ali, Deus ele viu tudo quanto ele criou, que era muito bom. Deus ele descansou o sétimo dia de toda a sua criação. Então Deus ele viu que tudo quanto ele tinha feito era muito bom. Então, o que Deus ele começa a falar aqui com Ezequiel? Ezequiel, poderão esses vales de ossos secos tornar a reviver? Ezequiel estava mediante a algo que aos olhos humanos seria impossível. E Deus ele dá essa visão para Ezequiel. E Ezequiel ele fala, Senhor Jeová, tu o sabes, porque ele reconheceu que Deus é quem tem todo o poder nos céus e na terra. Nós sabemos que muitas das coisas que vêm acontecendo também é espiritual, né? Mas Deus também ele tem uma palavra sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então isso é a certeza de que Deus ele cuida de nós e de que Deus ele sabe de todas as coisas que está acontecendo. E muitas das vezes até permissão dele. E aqui Ezequiel, ele olha e mediante a essa palavra, ele fala para o Senhor, Senhor Jeová, tu o sabes. Quando ele fala tu o sabes, ele estava falando, se depender de mim, não vai acontecer nada. Mas se o Senhor falar que pode viver, pode viver. E assim, Deus olhando mediante ao coração de Ezequiel, olha o que Deus ele começa a falar com Ezequiel no verso 5, né? Para vocês que estão chegando, Ezequiel 37, que eu estou lendo. Olha o que Deus ele fala para Ezequiel no 37:4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, Deus olhando para Ezequiel reconhecendo que Deus ele pode fazer todas as coisas, Deus ele dá uma ordenância para Ezequiel e fala, filho do homem, profetiza sobre esses ossos e diz assim, vales de ossos secos, ouve a palavra de Deus. Tudo acontece nas nossas vidas, as adversidades da vida, ela começa a acontecer e mediante a nossa visão e o nosso ouvir, no nosso ouvido, né? Aqui Ezequiel ele teve a visão do vale de ossos secos. E agora Deus ele começa a dizer para Ezequiel profetizar e mediante aquele vale de ossos secos. E Deus manda ele dizer, vales de ossos secos, ouve a palavra de Deus. A Bíblia ela nos fala que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também nos fala, mediante a fé, que se nós tivermos
a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos profetizar aos montes dele passar de um lado para o outro, e assim, se nós crermos no nosso coração, assim o Senhor fará. Olha o que Deus ele está dizendo com isso. Que a sua fé ela pode ser pequena, o pouquinho de fé que você tiver, se você crer, né, como diz a palavra, se crer, você verá a glória de Deus. Então, esse é o tempo de você confiar no Senhor. Esse é o tempo de você meditar na palavra do Senhor. Esse é o tempo que talvez Deus está preparando para você meditar na palavra dele, fazer leitura, fazer menção da palavra de Deus. E aqui nesse capítulo, Ezequiel ele começa a profetizar mediante ao vale de ossos secos. E a Bíblia nos fala que ali foi se estendendo carne, foi se estendendo pele, os ossos foi se juntando cada osso ao seu osso. Ali foi juntando a perna em cada perna, a perna direita na perna direita, a perna esquerda na perna esquerda. E a Bíblia nos relata que foi feito ali um grande reboliço, se ouviu um grande reboliço. E ali se formou novamente, mediante um vale de ossos secos, formou novamente o homem, que era ali a casa de Israel. A Bíblia nos relata que se formou um grande exército em extremo, um grande exército numeroso se formou naquele momento ali. E eles começaram a dizer, estamos cortados. Eles começaram a dizer, Deus ele vai agir dessa forma sobre a minha vida. Só que Ezequiel profetizou mediante aquele vale de ossos secos. Ezequiel, ele profetizou vida. Então, primeira coisa para nós vencermos, mediante essa palavra, para nós vencermos as adversidades, é você profetizar no seu próprio vale. Talvez qual tem sido o seu vale? A ansiedade, o medo, a incerteza? Qual tem sido o seu vale? Você tem que crer no seu coração que Deus ele pode todas as coisas na sua vida. Você tem que crer no seu coração que você é filho e filha de Deus. Então, a partir do momento que nós reconhecemos o nosso Deus como Pai, pode ter certeza que Ele cuida de você. A Bíblia nos relata sobre o homem mau. A Bíblia fala que o pai, ele mesmo sendo mau, ele sabe dar boas dádivas ao seu filho. E Deus ele fala, quanto mais eu, sendo Deus, o que eu não posso fazer por vocês. Então, Deus ele sempre está cuidando de nós. A Bíblia nos relata que Deus ele sempre está cuidando de nós. Nós passamos por luta, passamos por momentos de adversidade, mas Deus ele tem o controle de todas as coisas. Deus ele sabe o que você passa, o que você precisa. Ele sabe de todas as coisas que você necessita. Em Romanos 5, do 1 ao 8, a Bíblia nos relata bem claro que nós, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E ele fala dos momentos de tribulação, dos momentos de adversidade. E nos fala, sabendo que as tribulações produzem a paciência. E a paciência, ela produz a experiência. E a experiência, ela produz a esperança. E Paulo ele termina esse versículo dizendo, e a esperança não traz confusão. Então, e a Bíblia nos fala, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Então você tem que ter essa esperança no Senhor. A esperança que tudo pode mudar.
a esperança que Deus ele pode fazer todas as coisas. Ocupa a sua mente com as coisas lá do alto, com as coisas celestiais. Ocupe a sua mente buscando a presença de Deus. Dialoga com Deus, fale com Deus qual é os seus medos, qual é as suas perspectivas, converse com Deus. Às vezes nós conversamos com tantas pessoas, depositamos a nossa esperança em tantas pessoas, mas esquecemos de depositar a nossa esperança em Deus. Às vezes ouvimos tantas pessoas, tantas notícias, mas esquecemos de ouvir as boas novas que Jesus ele tem para nossas vidas. E Jesus, a Bíblia nos relata que ele está sempre pronto para nos ouvir. A Bíblia nos fala que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa te salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que ele não possa te ouvir. Então, talvez este seja um momento de súplica, talvez este seja um momento de você buscar mais a presença do Senhor. Talvez este seja o momento de você reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus, ele cuida de todas as coisas. Deus, ele tem o controle, ele tem o domínio de todas as coisas. Não há enfermidade, não há doença que possa contra o nome do Senhor Jesus. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar no Senhor. A Bíblia, Deus estava me falando muito sobre atalaia. O que é um atalaia? É um vigilante, aquele que está vigiando a todo momento, aquele que é uma sentinela. E a Bíblia nos fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas a Bíblia nos relata e nos deixa bem claro, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? A Bíblia nos fala que não servirá mais para nada, a não ser pisado pelos homens. A Bíblia nos fala que se o sal ele perder o seu sabor, ele já não vai servir mais para nada. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E se nós somos a luz do mundo, nós temos que iluminar, e mediante as trevas. Se nós somos o sal da terra, nós temos que dar o sabor, porque nós devemos anunciar essa palavra do Senhor, que é viva e que ela é eficaz. Essa palavra que nos traz esperança. Nós devemos ter essa esperança no Senhor. Como o apóstolo Paulo ele disse em Romanos 5, do 1 ao 8, onde ele termina o final desse versículo dizendo, um pedaço desse versículo, não o final, mas dizendo, a esperança não traz confusão. Olha que, mediante as adversidades da vida, você passa por vários processos. É como diz Romanos 5, do 1 ao 8. Você passa pelo momento de tribulação, né? Que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. Então, no momento de tribulação, você passa por essas fases da sua vida. Só que a última fase, você sabe qual que é? É a esperança. E essa fase, o apóstolo Paulo nos fala que ela não traz confusão. Então, o que tem trazido confusão à sua mente? Com o que você tem ocupado a sua mente? Busque a presença de Deus. Busque, ore. Em Efésios também nos fala. Efésios 6, 10. Nos fala, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Novamente, o apóstolo Paulo apontando para Deus, dizendo que ele tem o poder e tem o domínio de todas as coisas e que nós devemos fortalecer e confiar nele. E nesse versículo, Efésios capítulo 6, nos fala sobre o revestimento das armaduras espirituais. Ele nos fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a partir do momento que você coloca a sua vida diante de Deus, tem uma vida de oração, você busca por esse revestimento espiritual, que a Bíblia fala que nós devemos estar com o capacete, com a couraça da justiça, com a espada, com a sandália. Então, o apóstolo Paulo, ele nos fala para que nós possamos revestir. Revestir para quê? O apóstolo Paulo está falando sobre uma preparação. Você pode ver que um exército, quando ele vai para a guerra, ele não vai despreparado. O exército, ele faz o seu treinamento, assim que ele está preparado, ele vai combater a guerra. E assim a nossa vida, assim a nós espiritualmente. O que Paulo está falando, você deve se preparar para os dias maus. E Deus, ele estava falando ao meu coração nesta noite que o sol, ele brilhou para todos. E o sol brilhou para o justo e para os injustos. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por uma adversidade. Todos nós devemos estar preparados para este momento de adversidade, para os momentos que possamos passar de adversidade. Mas se você busca o Senhor, se você coloca a sua vida diante do Senhor, você não passa sozinho. Deus, ele te ajuda mediante a luta. Ele não te abandona mediante a luta. Ele te ajuda. E o apóstolo Paulo, ele nos fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, permaneceis firme. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está falando com a gente: portanto, tomai também a armadura de Deus, o revestimento espiritual, para que você possa resistir no dia mau. Porque a Bíblia, ela nos relata que o diabo, ele está ao nosso derredor, procurando o próximo que ele possa tragar. Então, o inimigo de nossas almas, ele vem sobre as nossas vidas com uma grande fúria. Mas se nós estamos nos revestindo em Deus, pode ter certeza que essa batalha ele já perdeu. O inimigo de nossas almas ele já perdeu. Porque a Bíblia nos fala que Deus, ele envia milícia de anjos para nos proteger. Deus, ele nos guarda, ele nos protege a todo momento. Então, esteja com a sua mente sempre buscando as coisas lá do alto, as coisas celestiais. Ocupe a sua mente fazendo leitura da palavra,
procurando algo de bom para a sua vida. Tem tantas coisas boas que você pode procurar para a sua vida. Então ocupe a sua mente com as coisas lá do alto. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o nosso alimento espiritual. Então eu deixo aí esses conselhos mediante a palavra de Deus para que você possa buscar o revestimento espiritual. Para que você seja um atalaia de Jesus, seja um vigilante. Antes da palavra falar para a gente orar, ele fala vigiar e orai. Primeiro, você vigia e ora. Por quê? O inimigo ele está ao nosso derredor. Nós devemos orar e buscar ao Senhor. Você quer uma resposta de Deus? Busque a Ele. A Bíblia fala que se a gente quer buscar ao Senhor alguma coisa, nós chegamos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos a Deus em oculto, em particular, e Ele vai nos recompensar, Ele vai nos responder. Então a Bíblia nos garante que se nós buscarmos a presença de Deus, Ele vai nos ouvir. É como diz em 2 Crônicas 7:14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós devemos buscar a presença de Deus. A Bíblia nos fala que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Humilhar o que é? É um momento que de intimidade, reconhecendo que Deus, Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus, Ele tem coisas melhores para a sua vida. Não desista, lute, persista, porque Deus, Ele é contigo. Se vem muitas das vezes pensamentos negativos sobre a sua mente, começa a repreender no poder do nome de Jesus, que esses pensamentos eles vão cair por terra. Porque eu entendo, é o que a Bíblia diz, o inimigo ele veio senão para roubar, matar e destruir. Então, o mais interessado em querer destruir as nossas vidas é o inimigo de nossas almas, é o diabo. Mas a palavra de Deus nos fala, outro que está interessado em que nós temos uma vida de sucesso é Jesus. A palavra de Deus nos fala que Jesus ele nos deu vida e abundância. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele se entregou naquela cruz do Calvário. Foi por mim e foi por você. Enquanto muitos gritavam para que ele fosse crucificado, enquanto muitos gritavam para soltar Barrabás, Jesus, ele ficou ali naquela cruz, permanecendo calado, não abrindo a sua boca, para cumprimento da palavra de Deus, para que ele morresse por todos nós, levando naquela cruz sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas aflições. Tudo isso Jesus ele levou sobre aquela cruz. E que nesta noite você possa, pelo poder e o nome do Senhor Jesus, confiar e acreditar que mediante as adversidades da vida você vai vencer. Porque você não está sozinho. Porque você tem um Deus que luta ao seu favor, que luta em prol da sua família, da sua casa. Confie, acredite
que Deus ele pode todas as coisas na sua vida. Acredite que Deus ele pode fazer todas as coisas. Não desiste. Não desiste daquilo que Deus tem para a sua vida. Que você possa guardar essa palavra nessa noite no seu coração, em nome de Jesus. Que você possa tomar posse do que Deus falou com você nessa noite, em nome de Jesus. E se você necessita aí de uma oração, escreve aí, eu vou estar orando por você. Daqui a pouquinho já vou estar encerrando essa live. Eu agradeço desde já a você aí que compartilhou para os seus amigos. O nosso intuito aqui é levar uma palavra de esperança ao seu coração. É levar uma palavra que Deus nos direciona para estar falando com você. Porque eu creio que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia ela não é um livro comum onde todo mundo lê. Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra viva, a palavra eficaz. É a palavra que traz transformação de vida. É a palavra que traz mudanças de caráter. Aquela pessoa que não tinha caráter, a partir do momento que vai entendendo a palavra de Deus, a própria palavra vai te confrontando e você vai entendendo aquilo que Deus ele fala com você. Então que você possa tomar posse dessa palavra. Eu quero orar por você, você que tem algum pedido de oração. Talvez você que tem passado aí noites em claro, sem dormir, com ansiedade, talvez com medo, com pânico no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Coloque aí o seu pedido de oração. Enquanto isso aí, eu vou ver aqui quem está com a gente nessa live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o outro telefone para me ver aqui. Desde já que Deus ele possa abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Creia no milagre de Deus para a sua vida. Deus abençoe a vida aí do Igor Souza, que está com a gente. A nossa irmã também, Janaína, está aí também ouvindo. Manuel também, que Deus abençoe. Nosso irmão Cristian, a paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Newton também, lá de Mariana, que Deus abençoe aí, Newton. A paz do Senhor Jesus. E a todos vocês aí que estão com a gente aí. Eu vou estar orando aí, encerrando. Se alguém tem o seu pedido de oração, escreve aí. Eu já estarei encerrando essa live. Estarei fazendo essa oração final. E já estarei encerrando aí. Em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos fazer essa oração final, agradecendo a Deus por esta palavra e por cada vida, né, esteve aí ouvindo, e cada pessoa também que compartilhou. Túlio Aleixo, que Deus abençoe, Túlio, grande abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida aí e de toda a sua família. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu oro, pedindo ao Senhor que possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, foi ministrado a Tua palavra, Senhor. Foi falado hoje ali, ó Pai, sobre as adversidades da vida, sobre momentos, ó Pai, de tribulação, momentos, ó Pai, de aflição,
Deus, que nesse momento, Senhor, o Senhor venha trazer a paz, ó Deus, em cada lar, ó Pai, que a minha voz está chegando agora, por intermédio da Tua palavra, por intermédio desta oração. Eu peço que o Senhor possa entrar, ó Deus, em cada lar, levando a Tua bênção, a Tua paz. Arranca, Senhor, todo medo. Arranca, Senhor, do coração todo pânico. Arranca, Senhor, do coração, ó Pai, toda ansiedade, toda insônia, Senhor. O Senhor vem arrancar em nome de Jesus. Eu profetizo, ó Pai, em cada vida aqui, ó Pai, que eles possam ter noites tranquilas diante da Tua presença, que eles possam, ó Deus, deitar, ó Pai, dormir e acordar, ó Pai, tranquilo. Eles possam repousar, como fala em Salmo, em segurança, tendo sonhos e sono tranquilo, porque quem guarda é o Senhor. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que não dorme o guarda de Israel. O Senhor fica 24 horas, ó Pai, nos observando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem, ó Pai, ouvido a nossa súplica, o nosso clamor. Nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de milagre, que Tu és um Deus que restaura a vida, restaura a família. Então, ó Pai, que o Senhor vai entrando em cada lar, Deus, abençoando, livrando e guardando a cada um de todo o mal. Abençoe, ó Pai, a todos que estiveram neste momento, nessa live, e aqueles também, ó Pai, que ainda irão ouvir ou até mesmo compartilhar, ó Pai, essa live. Que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural. Ó Deus, manifesta o Teu poder e a Tua graça e continue me dando graça para levar a Tua palavra, para interceder, ó Pai, pela Tua igreja, pelas pessoas que estão necessitando de oração. Que o Senhor possa abençoar de uma forma sobrenatural. É o que eu te peço nessa noite e desde já, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês aí que estiveram com a gente aí nessa live, em nome de Jesus. Em breve estaremos aí novamente fazendo mais uma live aí, compartilhando a palavra de Deus com vocês e orando por todos aqueles que necessitam de uma oração, porque nós cremos que Deus, Ele pode fazer todas as coisas sobre a sua vida. Deus abençoe aí pastor Elias Gomes, que está com a gente também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Alexandre, que Deus te abençoe, Alexandre Alves. Deus te abençoe em nome de Jesus. E a todos vocês aí que estiveram com a gente, fique na paz do Senhor e confie, persevere. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas sim das coisas que nós esperamos. Então vamos confiar, vamos acreditar no Senhor, vamos perseverar, porque dias melhores virão, dias melhores virão. Talvez tudo à sua visão, tudo à sua volta, está parecendo que está vindo ao contrário, parece que as coisas não vão mudar, mas eu venho te dizer, e mediante a essa palavra que fala mediante a fé, dias melhores virão sobre a sua vida a partir do momento que você acredita que Deus, Ele tem o poder de todas as coisas. Talvez até agora você tenha observado e ouvido o que o homem tem falado, o que o homem tem direcionado, mas agora eu te convido a você dobrar os seus joelhos e ouvir o que Deus Ele tem a falar com você. Então vamos dar ouvido à palavra de Deus, vamos dar ouvido àquilo que Deus tem de melhor para os nossos corações. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês em nome de Jesus. E estarei encerrando essa live
Uma boa noite a todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.